Havia uma pequena cidade litorânea onde todos sabiam da existência de uma mansão isolada, construída sobre um penhasco alto e instável, castigado constantemente pelo vento e pelas ondas que batiam contra as rochas abaixo. O lugar estava abandonado havia décadas, mas todos os moradores juravam que, à noite, luzes estranhas se acendiam dentro das janelas quebradas, como se alguém ainda vivesse ali. Os mais velhos contavam que a casa havia pertencido a uma família rica, os Salgado, que desapareceram misteriosamente numa noite de tempestade, deixando tudo para trás: móveis, roupas, louças sobre a mesa, até os brinquedos das crianças espalhados pelos corredores. O corpo de nenhum deles jamais foi encontrado. Desde então, a mansão passou a ser conhecida como a Casa do Penhasco, e ninguém se atrevia a se aproximar. Mas Clara, uma jovem jornalista fascinada por histórias de mistério, decidiu investigar o local. Estava preparando uma série de reportagens sobre lendas urbanas e queria mostrar ao público que tudo não passava de superstição. Munida de uma câmera, um gravador e uma lanterna potente, ela partiu para casa ao entardecer, quando o sol ainda pintava de laranja o horizonte. Assim que atravessou o portão de ferro retorcido, Clara sentiu o vento gelado soprar em seu rosto. O jardim estava tomado pelo mato, e as estátuas antigas estavam cobertas de musgo, como se observassem sua chegada. Quando finalmente empurrou a porta principal, o rangido ecoou de maneira tão alta que pareceu acordar algo adormecido dentro da mansão. Lá dentro, o cheiro de mofo e maresia era quase sufocante. O ar parecia pesado, e Clara notou que sua respiração se condensava como se estivesse entrando em uma caverna gelada. A cada passo, o assoalho rangia, mas havia momentos em que ela jurava ouvir outros passos, leves e arrastados, seguindo-a de perto. No corredor principal, viu quadros antigos pendurados nas paredes. Retratos da família Salgado, todos com expressões sérias e olhos que pareciam segui-la por onde fosse. Um dos quadros, em especial, mostrava uma menina de uns 10 anos segurando uma boneca. Clara ficou arrepiada ao notar que os olhos da boneca, pintados em tinta escura, pareciam mais vivos do que os da própria criança retratada. Enquanto registrava imagens com sua câmera, ouviu um barulho vindo do andar de cima, como se uma porta tivesse batido. Ela subiu a escada lentamente, a madeira rangendo sob seus pés. Ao chegar ao corredor superior, viu várias portas alinhadas, algumas entreabertas. De uma delas, vinha um leve som de música, como uma caixinha de música antiga tocando uma melodia infantil. Clara entrou no quarto e encontrou uma mobília antiga, cama de ferro, cortinas rasgadas e, sobre uma prateleira, uma pequena caixinha de música aberta. O problema era que o mecanismo estava completamente quebrado, e ainda assim a melodia continuava tocando. O som, doce e ao mesmo tempo perturbador, ecoava pelo quarto. De repente, ela sentiu algo puxar levemente sua mochila. Virou-se assustada, mas não havia ninguém ali. Sua respiração acelerou. Tentou se convencer de que era apenas o vento, mas a janela estava fechada. Nesse momento, a música cessou abruptamente, mergulhando o quarto em um silêncio pesado. Foi quando ela ouviu uma risada infantil atrás de si. Ao girar a lanterna, iluminou o canto do quarto. Lá estava uma boneca antiga, sentada em uma cadeira, com o vestido empoeirado e o rosto rachado. Clara jurava que não a tinha visto quando entrou. E, pior, a boca da boneca parecia se mover, como se tentasse formar palavras que não saíam. Assustada, Clara correu para fora do quarto e entrou em outro cômodo. Este parecia ser o antigo quarto principal do casal. A cama estava intacta, como se ainda fosse usada, e sobre ela havia marcas de mãos, impressas no lençol empoeirado, como se alguém tivesse se apoiado ali recentemente. A câmera de Clara começou a falhar, a tela piscando até se apagar. Foi então que ela ouviu passos no corredor,
Passos pesados, arrastados, que se aproximavam lentamente. Segurando a lanterna com força, Clara apontou para a porta e esperou. Uma sombra passou diante da entrada, sem emitir som algum. Tremendo, ela recuou até encostar na parede. O quarto ficou mais frio, e o espelho antigo que havia na penteadeira começou a embaçar por dentro, como se alguém respirasse do outro lado. Lentamente, palavras começaram a surgir escritas no vidro. Você não deveria estar aqui. O coração de Clara disparou. Ela saiu correndo pelo corredor, descendo as escadas em disparada, mas à medida que descia, ouviu várias vozes sussurrando seu nome. As vozes vinham de todos os lados, algumas adultas, outras infantis, repetindo Clara, Clara, em tons cada vez mais distorcidos. Ao chegar ao salão principal, tentou abrir a porta de entrada, mas ela não cedia, como se estivesse trancada por dentro. Bateu, empurrou, gritou, mas a madeira apenas rangia sem se mover. Foi então que sentiu uma presença atrás de si. Lentamente, virou-se e viu uma figura parada na escadaria. Um homem alto, vestindo roupas antigas, o rosto pálido e os olhos completamente negros. Ele desceu um degrau, depois outro, e Clara recuou em desespero. Quando apontou a lanterna, a luz piscou e apagou. Tudo ficou mergulhado em escuridão. A última coisa que ela ouviu foi a melodia da caixinha de música começando novamente, vinda de todos os lados ao mesmo tempo. Na manhã seguinte, pescadores encontraram a câmera de Clara nas pedras abaixo do penhasco, completamente destruída. Dentro dela, apenas alguns segundos de gravação podiam ser vistos. Imagens borradas de corredores escuros, uma risada infantil e, no final, o reflexo de um rosto no espelho, olhando diretamente para a lente. Clara nunca mais foi encontrada. A cidade inteira comenta até hoje que, nas noites de tempestade, é possível ouvir gritos vindo da casa do penhasco, misturados ao som da caixinha de música, ecoando sobre as ondas. Havia uma estrada quase apagada do mapa, cortando por uma região de mata fechada. Diziam que, antes de ser interditada, muitos viajantes desapareceram por lá, deixando apenas carros abandonados e relatos desconexos dos poucos que conseguiam voltar. Hoje, apenas alguns motoristas ousavam se aproximar, sempre por necessidade extrema ou por descuido. Rafael era caminhoneiro. Não acreditava em lendas nem em fantasmas, mas estava atrasado para entregar a carga e resolveu arriscar. A estrada esquecida prometia cortar quase 3 horas de viagem. Quando entrou, o GPS parou de funcionar. O sinal do celular sumiu. O silêncio da floresta parecia engolir o som do motor. Conforme avançava, notou casas antigas à beira da estrada, todas em ruínas. Algumas tinham portas entreabertas, como se ainda esperassem alguém voltar. Outras estavam repletas de marcas nas paredes, arranhões profundos, como se unhas humanas tivessem sido usadas para tentar escapar de dentro. O ar ficou pesado, denso, e Rafael sentiu uma pressão estranha nos ouvidos. De repente, viu uma mulher parada no acostamento. Vestia roupa simples, como de outra época, e acenava desesperada. Ele freou e abriu a janela. Preciso de ajuda. Meu carro quebrou. Ela disse, com a voz fraca. Rafael olhou em volta, mas não havia carro nenhum. Quando voltou os olhos para ela, percebeu que a mulher sorria de um jeito estranho, com os dentes manchados de sangue. O instinto falou mais alto. Ele acelerou, deixando-a para trás. No retrovisor, porém, ela continuava de pé, imóvel, olhando fixamente para ele,
e quando a estrada fez uma curva, lá estava ela de novo, mais adiante, no mesmo acostamento. O caminhoneiro começou a suar frio. Pisou fundo, mas a estrada parecia se repetir. As mesmas árvores retorcidas, a mesma cerca caída, a mesma casa de janelas quebradas. Como se estivesse rodando em um círculo infinito. A noite caiu sem aviso. Os faróis iluminavam apenas alguns metros adiante, e logo a neblina tomou conta. Foi quando Rafael ouviu as vozes. Primeiro baixas, como um coro distante, depois mais fortes, até parecerem sussurrar dentro da cabine do caminhão. Volte, volte, você não devia estar aqui. Ele fechou os vidros, aumentou o rádio, mas o aparelho só chiava. O painel piscava, como se toda a energia do veículo fosse drenada. Então, algo passou correndo na frente. Uma figura magra, ossuda, de pele cinzenta, que desapareceu na mata. O coração dele disparava. A estrada estreitava cada vez mais, as árvores inclinando-se sobre o asfalto, quase formando um túnel. O caminhão começou a engasgar. No desespero, Rafael buzinou, como se isso pudesse afastar o que o cercava. Mas a buzina saiu distorcida, como um grito metálico. Quando o motor morreu de vez, Rafael ficou preso no meio da estrada. Tentou ligar de novo, mas nada. O silêncio absoluto foi quebrado por passos, dezenas de passos arrastados, vindo de todos os lados. Do mato começaram a surgir pessoas. Homens, mulheres, crianças. Todos com a pele acinzentada, os olhos fundos, roupas rasgadas, como se estivessem mortos há décadas. Eles se aproximaram devagar, cercando o caminhão. Alguns batiam com as mãos no vidro, outros apenas olhavam. Rafael tentou gritar, mas nenhum som saiu. Pegou uma lanterna, apontou para fora, e viu que os rostos eram conhecidos. Eram caminhoneiros, viajantes, moradores que, segundo as lendas, haviam desaparecido naquela estrada. Um deles, com o olho esquerdo pendurado, encostou o rosto no vidro e falou sem mexer os lábios. Agora, você é um de nós. As portas do caminhão destravaram sozinhas. A luz apagou, e Rafael não voltou mais para a cidade. Dias depois, outro motorista passou pela região e jurou ter visto um caminhão estacionado no acostamento, enferrujado, como se estivesse abandonado há décadas. Mas no banco do motorista jazia uma figura imóvel, com os olhos arregalados e a boca aberta em um grito silencioso. E desde então, quem ousa atravessar a estrada dos esquecidos diz sempre a mesma coisa. Não importa quantos quilômetros você dirija, em algum momento, verá um caminhão velho, parado no acostamento. E dentro dele, um caminhoneiro morto que ainda parece estar olhando para você. O Hotel Aurora ficava encravado nas montanhas, cercado por florestas densas e estradas sinuosas que desapareciam sob a neve no inverno rigoroso. Construído no início do século XX, fora um refúgio luxuoso para turistas ricos. Mas, após uma série de tragédias misteriosas nos anos 60, o hotel fechou as portas, permanecendo abandonado por décadas. Décadas depois, a prefeitura da cidade vizinha decidiu restaurá-lo, na esperança de atrair turistas. Um grupo de trabalhadores e voluntários foi convocado para passar o inverno no local, fazendo reparos e catalogando objetos históricos. Entre eles estava Helena, uma jovem arquivista que aceitou o convite para documentar os achados. A viagem até o hotel foi difícil. A nevasca fechava a visibilidade, e o ônibus que transportava a equipe deslizou mais de uma vez nas curvas. Ao chegarem,
Todos ficaram impressionados com a imponência da construção. Apesar da camada de gelo nas janelas e das paredes escuras, havia uma beleza gélida na estrutura. Helena, no entanto, sentiu um aperto no peito, como se o prédio os observasse. Na primeira noite, após a instalação dos grupos em diferentes quartos, um vento forte soprou, fazendo as portas baterem sozinhas. O gerador falhou por alguns minutos, e o hotel mergulhou na escuridão total. No breu, Helena jurou ouvir passos arrastados no corredor, mas quando acendeu sua lanterna, não havia nada. Os dias seguintes foram estranhos. Ferramentas sumiam e reapareciam em lugares impossíveis. Um dos voluntários, Marcos, disse ter visto uma mulher de vestido branco atravessando o salão de baile deserto. Outros riram, chamando-o de supersticioso. Mas, naquela mesma noite, uma música fraca começou a tocar sozinha no gramofone empoeirado. A melodia era suave, mas dissonante, como se estivesse sendo tocada de trás para frente. Helena começou a explorar os arquivos do hotel, encontrando jornais antigos relatando desaparecimentos de hóspedes. As vítimas nunca eram encontradas, e a gerência sempre alegava que haviam ido embora antes da nevasca. Porém, todos os registros terminavam abruptamente em 1967, ano em que o hotel fechou. Uma noite, enquanto escrevia em seu caderno, ouviu batidas na porta. Quando abriu, não havia ninguém, apenas pegadas molhadas de neve indo em direção ao fim do corredor. Ela seguiu o rastro até o antigo salão de festas. As luzes piscavam, e por um instante ela acreditou ver dezenas de pessoas dançando, como em uma festa congelada no tempo. Mas quando piscou novamente, o salão estava vazio, exceto por um lustre que balançava sozinho. O clima piorou, e as nevascas passaram a cercar completamente o hotel, bloqueando qualquer saída. O grupo ficou isolado. O nervosismo crescia. 2 trabalhadores desapareceram em dias consecutivos. Um deles foi encontrado no telhado, congelado, os olhos arregalados em puro terror. O outro jamais foi visto novamente. Helena começou a perceber que cada espelho do hotel refletia mais do que deveria. Às vezes via corredores que não existiam ou pessoas que não estavam ali. Em uma noite, ao se olhar, viu a si mesma sorrindo, mas seu reflexo piscou um segundo depois dela. Assustada, cobriu todos os espelhos do quarto com lençóis. Na última semana, a comida começou a acabar. O gerador falhava com frequência, mergulhando os corredores em trevas geladas. Vozes sussurravam em cada canto, chamando os nomes dos hóspedes, oferecendo calor e descanso. Muitos da equipe já não sabiam diferenciar sonho de realidade. Na madrugada mais fria, Helena acordou com sons de passos pesados. Quando abriu a porta, viu no corredor uma figura alta, usando o uniforme antigo de concierge do hotel. O rosto estava oculto pela sombra, mas a voz grave ecoou: "O Aurora não deixa ninguém partir." Ela correu, descendo escadas e atravessando salões, mas o hotel parecia se estender infinitamente. Portas que antes levavam a quartos agora davam para corredores sem fim. E em cada canto, as figuras dançavam, congeladas, como hóspedes eternos presos no baile. No fim, Helena encontrou a saída para o saguão principal. As portas estavam abertas, e a neve entrava, cobrindo o tapete vermelho. Mas quando avançou, percebeu que do lado de fora não havia mais floresta, nem estrada. Apenas o reflexo interminável do próprio hotel, repetido no branco absoluto da neve. O último registro em seu caderno dizia: "O inverno nunca acaba aqui. Acho que nós já estamos mortos."
Ninguém na pequena cidade de Pedra Negra falava muito sobre a antiga mina. Ela havia sido o coração da região nos anos 40, trazendo emprego e prosperidade. Mas, após uma explosão misteriosa que matou dezenas de mineiros, o local foi interditado. Desde então, a entrada foi lacrada com portões de ferro, enferrujados pelo tempo. Apesar das décadas de abandono, moradores ainda juravam ouvir batidas vindas das profundezas, como se os mineiros continuassem trabalhando, presos no ventre da terra. Alguns caçadores relataram ver lanternas acesas no escuro da noite, movendo-se entre as colinas, desaparecendo sempre na direção da mina. Eduardo, um documentarista jovem e ambicioso, decidiu investigar. Ele acreditava que poderia transformar aquelas lendas em um documentário premiado. Levou consigo uma pequena equipe: Lara, sua amiga e assistente de som, Henrique, o operador de câmera, e Mauro, um guia local que conhecia as histórias da região. Logo na chegada, Mauro advertiu: "Vocês podem entrar, mas o que vive lá embaixo não gosta de visitantes." Eduardo riu, achando que era apenas superstição. Com lanternas, câmeras e equipamentos de gravação, cortaram o cadeado do portão e desceram. O ar ficou mais frio a cada metro, e o silêncio era quase palpável. O túnel principal ainda mostrava marcas das explosões antigas: vigas retorcidas, trilhos quebrados e restos de carrinhos enferrujados. Mas o que mais incomodava era a sensação de não estarem sozinhos. O som das próprias pegadas ecoava de forma estranha, como se houvesse passos adicionais seguindo-os, sempre um pouco atrasados. A primeira hora foi tranquila. Eles filmaram, tiraram fotos e registraram depoimentos. Mas, em certo ponto, Lara pediu silêncio. "Vocês ouviram isso?" Todos ficaram imóveis. Da escuridão, um som metálico repetitivo ecoava, como picaretas batendo contra a rocha. Toque, toque, toque. Eduardo, empolgado, ordenou que Henrique gravasse. Mas Mauro estava pálido. "Não são ecos. Eles estão respondendo à nossa presença." Decidiram continuar, mas quanto mais avançavam, mais os sons aumentavam, até que não eram apenas batidas. Vozes graves e abafadas começaram a sussurrar, repetindo frases sem sentido. Lara começou a chorar, cobrindo os ouvidos, dizendo que as vozes a chamavam pelo nome. No terceiro túnel, encontraram algo que congelou a todos: marcas frescas de unhas arranhadas na parede, como se alguém tivesse tentado escapar recentemente. Eduardo tocou a rocha. Estava úmida, como se respirasse. De repente, as lanternas piscaram e se apagaram por um instante. Quando voltaram, Henrique estava parado alguns metros à frente, imóvel, olhando fixamente para o escuro. Eduardo correu até ele e o sacudiu, mas o rapaz apenas murmurava: "Eles estão aqui. Todos eles ainda estão aqui." A partir dali, nada mais parecia normal. O túnel se dividia em caminhos que não constavam nos mapas antigos. As paredes pareciam se fechar lentamente, como se a mina fosse um organismo vivo. O oxigênio estava mais pesado, e todos começaram a sentir tontura. Encontraram um antigo alojamento subterrâneo, com camas de ferro e ferramentas espalhadas. No canto, um quadro de avisos com nomes riscados em vermelho. Lara filmou de perto e, quando reviu pela câmera, os nomes riscados estavam se mexendo, formando palavras diferentes. "Fiquem." De repente, Henrique desapareceu. Um grito ecoou, e depois silêncio absoluto. Procuraram por ele, mas tudo que encontraram foi sua câmera quebrada ao lado dos trilhos. Quando Eduardo reviu o que havia sido gravado, a última imagem mostrava uma multidão de sombras saindo das paredes, cercando-o. Apavorados, correram de volta pelo túnel,
mas a saída parecia se afastar mais a cada curva. A respiração de algo pesado seguia, quente, úmida. Lara caiu, e Eduardo a ajudou a levantar. No chão, por onde ela havia tropeçado, havia capacetes antigos, todos ainda com marcas de caveiras gravadas à mão. Quando finalmente alcançaram o portão de ferro, perceberam que ele estava fechado novamente, como se nunca tivesse sido arrombado. Do outro lado, Mauro chorava, tentando abrir. As vozes começaram a aumentar, agora em gritos, clamando por eles. Eduardo conseguiu empurrar Lara para fora no último instante, mas mãos escuras o agarraram pelas pernas, puxando de volta para a escuridão. O portão se fechou com estrondo, trancando-o do lado de dentro. Lara e Mauro fugiram, sem olhar para trás. Até hoje, ninguém teve coragem de retornar. Mas dizem que, em noites de silêncio, ainda se ouve uma nova voz entre os ecos da mina, a de Eduardo, pedindo por socorro. O orfanato Hollow Creek foi erguido nos anos 1930, isolado em meio a colinas cobertas por árvores retorcidas e estradas de terra que desapareciam na lama sempre que chovia. Durante décadas, abrigou crianças sem família, mas a fama da instituição foi se manchando ao longo dos anos. Havia boatos de maus-tratos, de crianças que simplesmente desapareciam e de freiras que falavam em línguas estranhas durante a madrugada. Em 1974, após um incêndio misterioso que matou parte das crianças e da equipe, o orfanato foi fechado às pressas. Desde então, as ruínas ficaram esquecidas, visitadas apenas por adolescentes curiosos que ousavam entrar nas noites de lua cheia. A maioria nunca passava da recepção. Foi ali que Clara, uma estudante de jornalismo, decidiu fazer sua pesquisa para um documentário. Fascinada por histórias urbanas, ela e dois amigos, Rafael e Bianca, planejaram passar a noite no orfanato, gravando imagens e explorando cada corredor. O prédio, visto de perto, era sufocante. As janelas altas estavam quebradas, e as paredes, cobertas de musgo e fuligem. O portão de ferro rangia com o vento, e o silêncio da região era tão pesado que parecia grudar na pele. Clara filmava cada detalhe enquanto atravessavam o pátio coberto por mato. Dentro, o cheiro de mofo e queimado ainda impregnava o ar. Velhos móveis carbonizados permaneciam espalhados pelos corredores. Havia brinquedos infantis, alguns queimados, outros intactos, como se tivessem sido deixados de propósito. Uma boneca sem olhos estava sentada em uma cadeira no saguão principal. Rafael riu nervoso, mas quando se aproximou para tocá-la, a cabeça da boneca virou sozinha, rangendo. Bianca gritou e pediu para irem embora, mas Clara insistiu em continuar. Afinal, era justamente aquele tipo de registro que tornaria o documentário impactante. Eles se dividiram. Rafael subiu as escadas para filmar os dormitórios, enquanto Bianca e Clara seguiram para a capela interna. Lá dentro, encontraram bancos queimados e um crucifixo retorcido, caído no chão. O estranho era que marcas de mãos infantis cobriam as paredes, como se dezenas de crianças tivessem pressionado as palmas contra a fuligem. Enquanto Clara registrava aquilo, um som ecoou pelo salão. Um coral infantil murmurando uma cantiga baixa, em uníssono, vindo de lugar nenhum. Bianca começou a chorar, jurando que alguém respirava atrás dela. Quando Clara virou a câmera, captou por um segundo várias sombras pequenas correndo entre os bancos, como crianças fugindo. Mas ao olhar sem a lente, não havia nada. Rafael voltou correndo das escadas, pálido, tremendo. Ele disse que, no dormitório, viu camas queimadas alinhadas, e em cada uma delas havia marcas fundas, como se corpos ainda estivessem deitados ali.
Além disso, uma menina apareceu no corredor, olhando para ele. Disse que não tinha olhos, apenas cavidades negras brilhando. A essa altura, todos queriam ir embora. Mas, ao voltarem para o saguão, a porta principal estava fechada. Não apenas fechada, parecia soldada à parede, como se nunca tivesse existido. O pânico cresceu. Eles tentaram encontrar outra saída, mas cada corredor parecia mudar de forma, como se o orfanato respirasse, rearranjando-se para mantê-los dentro. De vez em quando, ouviam passos apressados e risadinhas infantis atrás deles, mas quando viravam, só viam vultos. Na biblioteca, acharam registros antigos do orfanato. Clara filmava freneticamente enquanto lia os nomes das crianças desaparecidas, todos marcados com cruzes vermelhas. Mas havia algo pior. Numa das páginas, entre os nomes de órfãos, estavam os deles, Clara, Rafael e Bianca, escritos com a mesma letra tremida e antiga, com datas marcadas para aquela mesma noite. Apavorados, correram para o porão, acreditando que haveria uma saída por lá. O cheiro de queimado era insuportável, e nas paredes ainda havia marcas de fogo. Entre os escombros, encontraram pequenas camas de ferro, onde provavelmente dormiam os menores. Em algumas delas, as cobertas se mexiam levemente, como se alguém respirasse embaixo. Bianca puxou uma das mantas, e o grito ecoou pelo porão. O corpo carbonizado de uma criança estava deitado ali, os olhos arregalados, como se ainda estivesse vivo. Em seguida, todas as cobertas das outras camas começaram a se levantar ao mesmo tempo, revelando dezenas de formas queimadas, imóveis, mas de repente virando as cabeças na direção deles. As câmeras caíram. A última imagem gravada foi a de Clara, chorando, dizendo que não conseguiam mais encontrar a saída. Atrás dela, um grupo de crianças queimadas caminhava lentamente, entoando a mesma cantiga suave da capela. O orfanato Hollow Creek permanece fechado até hoje. Quem se aproxima garante ouvir vozes infantis na mata ao redor, chamando por ajuda ou convidando para brincar. A estrada de terra era conhecida apenas pelos moradores mais antigos da região, uma trilha esquecida que cortava uma área de mata densa e úmida. Não havia placas, não havia sinal de civilização. Apenas o silêncio, quebrado pelo som de galhos estalando e o vento que parecia sussurrar segredos antigos. Lucas, um caminhoneiro que costumava rodar longas distâncias, ouviu falar daquela estrada por acaso, num boteco de beira de rodovia. Um velho, com os olhos amarelados e a voz rouca, contou: "Tem um atalho, mas ninguém usa. Dizem que quem passa por lá não volta o mesmo." Lucas riu, achando ser apenas mais uma lenda inventada para assustar forasteiros. Mas na noite em que precisou cortar caminho para entregar uma carga de madrugada, lembrou-se da tal estrada. Sem pensar duas vezes, pegou o desvio. O lugar parecia abandonado há décadas. Árvores enormes inclinavam-se sobre o asfalto rachado, quase formando um túnel natural. A cada quilômetro, a escuridão parecia mais densa, como se a estrada estivesse engolindo seu caminhão. O rádio chiava, depois morreu. O sinal do celular sumiu. No retrovisor, Lucas percebeu algo estranho. A estrada atrás dele parecia mais escura do que a frente, como se estivesse se fechando. Tentou ignorar, ligou o farol alto e seguiu. Mas então ouviu um sussurro, baixo, quase imperceptível, como se viesse de dentro da cabine. Ele desligou o som, mas o murmúrio continuava. Palavras arrastadas, incompreensíveis, que faziam a pele arrepiar. "Você
não devia estar aqui. Lucas freou bruscamente, o coração disparado. O caminhão balançou, mas a estrada estava deserta. Ele abriu a porta, desceu, iluminando o mato com a lanterna. Nada. Apenas árvores, sombras e silêncio. Quando voltou para dentro do caminhão, a poltrona do passageiro estava ocupada. Uma mulher, pálida, de cabelos negros encharcados, olhos fundos como poços. Estava imóvel, olhando fixamente para ele. Lucas gritou e puxou o volante, quase saindo da pista. Mas quando olhou de novo, o banco estava vazio. O cheiro, porém, permanecia, um odor de terra molhada e ferro oxidado. Acelerou. Precisava sair dali. Mas a estrada parecia não ter fim. Depois de minutos que mais pareciam horas, avistou luzes ao longe. Uma cidade, pensou. Finalmente. Mas, ao se aproximar, percebeu que era uma vila fantasma. Casas abandonadas, janelas quebradas, postes tortos. No centro, havia uma igreja pequena. O portão estava aberto. No sino, uma figura pendurada, balançando lentamente. O vento trouxe um gemido, mas o corpo estava imóvel. Lucas não queria parar, mas o caminhão desligou sozinho. Tentou girar a chave. Nada. O motor parecia morto. Foi então que ouviu passos ao redor. Muitos. Vindo da mata, da estrada, de todos os lados. Som de pés descalços arrastando-se pelo asfalto. Do retrovisor, viu dezenas de pessoas saindo da escuridão. Todas pálidas, olhos escuros, roupas encharcadas como se tivessem saído de um rio. Aproximavam-se lentamente, murmurando em uníssono o mesmo sussurro que ele ouvirá antes. Você não devia estar aqui. Apavorado, Lucas trancou as portas, mas as mãos começaram a bater nos vidros. Não com força, mas com insistência, como se quisessem lembrá-lo de que não havia saída. O som dos murmúrios crescia, ecoando dentro da cabeça dele. O último que viu foi a mulher novamente no banco do passageiro. Desta vez, mais próxima. Tão próxima que seu rosto encostava no dele. Os lábios se moveram, e ele entendeu claramente as palavras. Agora, você é um de nós. Na manhã seguinte, outro caminhoneiro passou pela rodovia principal e avistou algo estranho no acostamento. Um caminhão abandonado, portas abertas, motor desligado. Nenhum sinal do motorista. Mas alguns juram que, ao passar por aquela estrada morta, ainda conseguem ouvir, no rádio que falha, um sussurro arrastado chamando por ajuda.